Por que a gente usa a experimentação animal? Porque, seguindo aí o princípio de Krog, né? Então, para cada hipótese que você vai testar na natureza, você tem um modelo experimental que é adequado. A medicina, por exemplo, usa outros mamíferos, como os ratos, são animais de fácil manutenção em biotérios, que tem uma reprodução rápida e dá para extrapolar para o homem, né? Agora, não significa que eu não possa usar outros animais, como peixes. Hoje em dia estuda a memória em peixes para poder entender como funciona o mecanismo de memória no homem, né? Eu posso usar répteis, posso usar anfíbios, desde que, né, o meu modelo experimental corrobore com a minha hipótese. Não tem como, né, você fazer uma biologia sem modelo experimental. As neurociências hoje em dia são baseadas em cima disso, né? O próprio sistema nervoso do rato, ele é muito parecido com o nosso. E neurônio é neurônio, independente do animal em questão, né? Bom, nós temos inúmeros exemplos atualmente de que existe uma conservação evolutiva de muitas características entre os vertebrados, não apenas entre os vertebrados, mas entre os mais diversos animais. Como essas características derivaram de um ancestral em comum, muitas delas seguiram até os animais mais recentes, sem muitas alterações, de uma forma que o que você descobre em animais nesses pontos serve sim para humanos. Nós temos como exemplo a regulação autonômica do sistema cardiovascular em diversas situações, como exercício, estresse, digestão, que ocorre da mesma forma em anfíbios, peixes, répteis, aves e mamíferos. Então é algo que é de fácil extrapolação para humanos. E esse é o laboratório didático de anatomia, onde a gente utiliza animais de laboratório para o ensino e para a pesquisa. No plano de fundo a gente tem um exemplo muito simples, que é pesquisa feita com anfíbios e tem uma finalidade. Pesquisas utilizando hormônio e efeito no fígado de anfíbio, também hormônio analisando o efeito no testículo de anfíbio. Aquilo é feito, leva a um grande número de animais que sim, mas tem um propósito muito nobre. Aqui a gente avalia o efeito de glifosato, que é um contaminante usado em agrotóxico, que vai causar lesões muito sérias em anfíbios. Aqui olhando os hormônios como estrógenos liberados, inclusive pelo ser humano, afetando a natureza, está comprometendo a reprodução de anfíbios. Não se usa animais de laboratório para beneficiar apenas o ser humano. Isso é um egoísmo muito grande. A gente tem que ter um pouco mais de senso crítico, uma visão muito mais plena da ciência. Por que se faz isso? Ninguém quer abater um animal pelo capricho de tirar a vida de nenhum animal. Nas últimas décadas tem existido uma mudança muito grande com relação à experimentação animal no mundo. No caso do Brasil, a mudança mais visível, né, mais prática, ocorreu em julho de 2009 com a regulamentação da Lei Arouca, uma lei que já tramitava há 15 anos. Essa lei, ela institui o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o CONSEA, que é o órgão federal que regulamenta e que normatiza e supervisiona as atividades relacionadas à experimentação animal. E a mesma lei também institui comissões locais nas universidades para auxiliar nesse trabalho. Essas comissões são chamadas de comissões de ética no uso de animais. Algumas instituições do Brasil já dispunham de CEUAs há mais de 20 anos, mas a partir da Lei Arouca, toda instituição que usa vertebrados, seja no ensino ou na pesquisa, obrigatoriamente tem que ter uma CEUA local. A gente chama de método alternativo todo ferramental metodológico que possa substituir ou minimizar o número de animais na pesquisa. Os métodos alternativos, eles foram muito impulsionados pela Diretiva Europeia de 2009, que motivou toda a comunidade científica europeia a desenvolver métodos que pudessem minimizar o número desses animais para fins de testes cosméticos. Aqui no Brasil, em geral, as grandes indústrias cosméticas seguem a mesma ideia, evitando ao máximo a utilização de animais para a produção desses cosméticos. Isso segue a tendência mundial do princípio dos 3 R's, que é reciclar, reutilizar e reduzir,
no contexto da produção, da linha produtiva, o número de animais em experimentos para a geração desses cosméticos. Entretanto, na escala produtiva de um novo medicamento, nós sabemos que é impossível, até o presente momento, prescindir do uso de animais para a produção desses medicamentos, uma vez que a gente precisa fazer preliminarmente os testes in vitro, isto é, em culturas de células em monocamadas ou em órgãos reconstituídos in vitro, culturas organotípicas, e posteriormente a gente passa dessa escala in vitro bidimensional, in vitro tridimensional, para os testes em animais. Modelos computacionais nem sempre vão permitir que você consiga extrapolar para qualquer problema que você está analisando ou testar uma hipótese. É válido até certo ponto, né? Farmacologicamente falando, né, não dá para comparar um modelo experimental, um animal experimental com um modelo computacional. Ele pode vir até enriquecer o seu estudo, mas você vai precisar do modelo animal. Agora, não tem como fazer ciência, principalmente na área da medicina, psicologia e biologia, sem experimentação animal. Poderíamos usar modelos alternativos, utilizando sim testes in vivo. É uma coisa, isso aqui, testes in vitro, eu posso testar uma célula, mas para qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento, sabe que a resposta de uma célula não é exatamente a mesma de um tecido, não é a mesma de um órgão, não é a mesma de um organismo. O organismo é um conjunto completo, é uma identidade biológica que interage com o meio ambiente. Animais e laboratório tem que ter um uso criterioso. O uso ele é baseado em aspectos éticos, experimentais e é feito por pessoas capacitadas. A ignorância de alguns pode levar ao extremismo de condenar o uso dessas pesquisas. Eu gostaria de finalizar deixando um pedido de que esse tipo de informação, de que a ciência com animais pode ser negligenciada ou ela é pouco importante, eu gostaria de pedir que essa informação não fosse passada para frente, porque é assombrosamente desonesto, porque nós já sabemos que ela não pode ser negligenciada, pelo menos por enquanto. E a ciência e a educação estão aqui justamente para que possamos superar a ignorância e não validá-la.